Bom, olá a todos. Gostaria de dizer que estamos aqui no período de pandemia e estamos também aqui na Bahia no período de São João. Então, tem muitas bombas soltando pela cidade, né? Fazendo toda essa comemoração de São João e alguns barulhos vocês podem ouvir durante essa palestra. Gostaria muito de agradecer a coordenação, né, e a comissão organizadora pelo convite, né, a participar desse primeiro congresso de fisioterapia online da Uninasal Pituba, e espero que seja um momento de muita troca, muito aprendizado, e ao final estarei sempre presente para tirar qualquer dúvida. Eu vou compartilhar com vocês agora os slides e a gente vai dar início na palestra. Bom, então, dando início à nossa palestra, cujo tema é avaliação funcional dos músculos do assoalho pélvico de mulheres com incontinência urinária no pós-parto. Mais uma vez, gostaria de agradecer o convite pela coordenadora, professora Lila, pela comissão organizadora do primeiro congresso online de fisioterapia da Uninasal Pituba. Me apresentando rapidamente para vocês aqui, eu sou Tânia Matos, né? Sou professora de educação física, sou fisioterapeuta, mestre em medicina e saúde humana pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, sou especialista em saúde da mulher pelo COFITO e Abrafisme, docente de graduação na cidade de Salvador, Bahia, e colaboradora dos programas de pós-graduação aqui na cidade de Salvador e na cidade de Vitória da Conquista, IEP e Faculdade FAINOR. Vamos lá. O título dessa palestra é bastante interessante, né? Porque o período pós-parto da mulher é uma nova fase da vida dessa mulher que imprime cuidado. Falar sobre incontinência urinária no período pós-parto é uma condição que afeta diretamente a qualidade de vida dessas mulheres. Essas mulheres que têm incontinência urinária, de acordo com Taunissen, né, 2004, reforçado por Powett e colaboradores de 2019, eles dizem que 50% das mulheres com incontinência urinária não procuram tratamento. Então, no período pós-parto, esta condição imprime vários desafios. O primeiro desafio que a gente pode falar aqui é a falta de informação das pessoas, que muitas delas não sabem que existe tratamento para incontinência urinária. Então, a reabilitação do período pós-parto requer que a gente informe mais a população, né, sobre a possibilidade de tratamento de uma afecção que afeta tanto a qualidade de vida dessa mulher. Outra condição que é um desafio também para o profissional de fisioterapia é que a mulher está voltada para as demandas do bebê no pós-parto. Então, muitas vezes, principalmente no pós-parto imediato, muitas vezes ela tem que se adaptar às novas necessidades, né, da rotina do bebê, da rotina da família, da rotina do casal, e ela não tem horário de disponibilidade para e dar início a um tratamento, né, de uma afecção, como, por exemplo, a incontinência urinária. Então, muitas delas, por desinformação, não procuram tratamento. Outra condição muito importante para dar início ao tratamento é que durante esse período onde envolve exercícios, né? No tratamento envolve exercícios, precisa-se de muita concentração. Existe a fisioterapia em consultório, existe a fisioterapia pélvica em domicílio, e muitas vezes a mãe está voltada no horário da amamentação, está concentrada no bebê, na rotina do bebê, e isso a deixa constrangida, muitas vezes, de não se concentrar tanto para o próprio tratamento, né?
Algumas condições muito desafiadoras da vida da mulher também estão relacionadas às demandas do casal. Então, por exemplo, a incontinência urinária, ela gera um certo constrangimento. E a mulher, na retomada da vida sexual do casal, ela pode sofrer esses empecilhos e encontrar esses desafios. Tem outros desafios também relacionados à autoestima, ao próprio corpo no pós-parto, a autoimagem, algumas condições psicológicas, né? Influências hormonais que também pode estar interferindo. Então, a incontinência urinária tem uma relação direta na retomada da vida sexual do casal. Então, o período do pós-parto envolve esferas do contexto pessoal, íntimo, familiar, e muitas vezes está relacionado a medos, mitos e tabus. Então, a depender da mulher, incontinência urinária, a depender da condição cultural, né, da informação cultural, a incontinência urinária é algo normal. Porém, a incontinência urinária está muito associada à sua qualidade de vida. Então, é uma coisa que muitas vezes ela guarda para ela e não como é que eu posso dizer? Não expõe essa realidade e não procura o tratamento, entendendo ou conhecendo que existe a possibilidade de tratamento e existe a possibilidade de melhorar toda essa condição íntima e de qualidade de vida, né? Então, imprime muito cuidado o profissional passar informação, dar orientação, entender as demandas do casal, se adaptar a esta realidade da vida da mulher. Então, o papel do fisioterapeuta deve prestar uma assistência integral à saúde da mulher no contexto individual e familiar, intervir de forma preventiva na reabilitação e informativa sobre as disfunções decorrentes da gravidez e no pós-parto, porque muitas disfunções do assoalho pélvico, assim como a incontinência urinária, ela pode ser advinda de um período gestacional. Então, é importante que o fisioterapeuta, além de atuar como reabilitação, ele pode também atuar na prevenção e informando essa mulher o que ela pode, de que forma ela pode prevenir esta incontinência. Lógico que de acordo com as recomendações da Organização de Saúde e Ministério da Saúde, onde já são pautados os cuidados que devem ter durante a gestação com a saúde da mulher para prevenir complicações do pós-parto. Outro fundamento muito importante é que os protocolos de fisioterapia, independente de serem avaliativos ou protocolos de tratamento, eles são embasados na literatura. Então, temos bastante evidência científica já publicada sobre o que vamos falar aqui. Então, a assistência voltada à saúde da mulher tem sido vastamente difundida, né? É um assunto bastante atual, né? E com base na prevenção, na reabilitação, dentro da atenção básica também, essas mulheres precisam de cuidado na atenção básica, nos atendimentos das pacientes nas fases tanto do ciclo gravídico quanto do ciclo puerperal, que é a fase pós-parto, né? Nas disfunções relacionadas às disfunções do assoalho pélvico, disfunções essas, repetindo aqui, que trazem complicações na qualidade de vida dessas mulheres. Antes de entrar do título em si da tabela, eu gostaria de trazer o meu histórico aqui, né, dos desafios que encontrei dentro dessa profissão e reforçar a importância da equipe multidisciplinar. No Hospital do SUS, referência obstetrícia aqui na cidade de Salvador, Bahia, eu tive a experiência de trabalhar junto com uma equipe de enfermeiros obstétricos, médicos obstetras, pessoas de altíssimo nível de uma humanidade, né, de uma humanidade muito grande, mas que mesmo assim, quando a gente chegou, como eu entrei como preceptora de estágio, junto com os alunos que me autorizaram a publicação dessa foto, a gente encontrou muitos desafios, porque eles não sabiam o que a fisioterapia faz dentro da sala de parto. Então, desta forma, esta foto que está aqui do lado esquerdo, ela mostra um pouco um resultado de um trabalho que nós fizemos lá dentro. Uma das pautas foi: você pode parir onde você quiser.
E essa parturiente aí na foto, ela queria parir no chão e vieram algumas pessoas dizendo, levante daí, vamos para a maca PPP, né? Uma maca especializada para o parto normal, uma maca específica, e ela falou, não, eu não consigo mais, e a enfermeira obstétrica abraçou essa mulher, e aí continuamos prestando uma assistência ali, né, de alívio de dor não farmacológica, né, durante todo o trabalho de parto dessa mulher, foi um momento lindo, dentre outros momentos, mas que a equipe estava trabalhando ali em conjunto para favorecer o bom parto, né, da parturiente. Porém, neste momento, e tem a ver com essa palestra, eu identifiquei alguns desafios trabalhando em sala de parto. Primeiro, a falta de informação, e segundo, a necessidade, eu consegui identificar assim, se essas mulheres tivessem feito um trabalho no pré-parto, talvez elas não apresentassem as disfunções no momento do parto e no pós-parto. Né? Então, preparar os músculos do assoalho pélvico, no sentido de prevenir complicações durante o período do parto, poderia ser, e a literatura está trazendo isso com mais evidência, poderia ser um fator preventivo, né, de melhora da condição do parto dessa mulher. Mendes, 2016, ele diz que a realização de exercícios perineais na gravidez está associada a maior força dos músculos do assoalho pélvico em primíparas pós-parto normal. Então, mesmo aquelas mulheres que estiverem parindo na primeira vez, né, o primeiro parto, as primíparas, elas teriam, quem tivesse mais força do assoalho pélvico, estava associado a que os exercícios do assoalho pélvico feito no período gestacional estaria associado ao melhora da força muscular dos músculos do assoalho pélvico. Então, isso tem tudo a ver com a palestra, porque uma das fisiopatologias da incontinência urinária está relacionada à fraqueza dos músculos do assoalho pélvico, é o que a gente vai falar. Antes disso, vamos falar sobre a prevalência da incontinência urinária no pós-parto. A incontinência urinária de esforço é a mais prevalente e ela acontece entre 4,8% a 35,6%. 70% dos sintomas da incontinência urinária no período gestacional resolve no pós-parto. Então, essas prevalências são bem interessantes porque muitas vezes a incontinência urinária, principalmente no pós-parto imediato, ela é transitória. Ela pode estar associada a uma fisiopatologia ali de edema, mais transitória, e aí elas são resolvidas no pós-parto. Mas existem estudos que mostram a prevalência de incontinência urinária, principalmente incontinência urinária por esforço, de 29% em 4 anos após o primeiro parto. Então, a incontinência urinária é mais comum após o segundo parto. Então, existem fatores que estão relacionados à prevalência. Então, como, por exemplo, o número de partos, né, quanto tempo tem desse parto, porque a idade também é um fator de risco para a incontinência urinária. Então, associado a um parto com laceração ou com lesão da musculatura, mas a idade se torna um fator de risco. Então, com o passar do tempo, vão agregando alguns outros fatores de risco e aí aumenta-se a prevalência de incontinência urinária. Foi observada prevalência de incidência mais alta de incontinência urinária de esforço em mulheres que tiveram pelo menos um parto vaginal do que em mulheres submetidas à cesariana. Então, embora a incontinência urinária seja um fator de risco, a gestação seja um fator de risco para desenvolver incontinência urinária, o fato de parir normal agrava o problema, certo? Porém, os riscos de cesariana são inúmeros, são outros, é uma intervenção cirúrgica. Então, as mulheres que tiveram cesariana realmente tiveram uma incidência menor de incontinência urinária por esforço, porém, o próprio período gestacional já aumenta e já agrava os problemas miccionais de incontinência urinária. Então, as mulheres, a prevalência relacionada à gestação é considerável, mas ela aumenta com o parto normal, lembrando que eu falei no início, se não houver uma
uma preparação dessa musculatura. Então, a incontinência urinária está muitas vezes relacionada à fraqueza dos músculos do assoalho pélvico. De acordo com Baracho, ela traz que ela fez um estudo, né, que avaliou o grupo de mulheres primíparas, né, tiveram o primeiro filho, e elas dizem que mulheres que têm grau de força muscular dos músculos abaixo de 3, ou grau 0, grau 1, grau 2 da escala Oxford, essas mulheres, ou 97% dessas mulheres com a força correlacionada, né, com grau 2, grau 1 e grau 0, têm incontinência urinária de esforço 6 meses após o parto. Então, muito importante falar sobre a força dos músculos do assoalho pélvico como preditora da incontinência urinária de esforço no pós-parto. Então, um dos relatos, ou alguns dos relatos que a gente identifica muito no período pós-parto relacionado à incontinência urinária é: eu queria parar de perder urina toda vez que carrego meu bebê do berço. Um outro relato é: eu sinto muita culpa de parar de amamentar para ir fazer xixi toda hora. Então, nós temos aí dois casos. Um que evidencia a incontinência urinária por esforço, ou seja, quando ela vai carregar o bebê do berço, ela perde urina, e isso deve trazer algum embaraço para ela. E o outro é a incontinência urinária por urgência ou aumento de frequência urinária, e ela tem que parar o que está fazendo para ir fazer xixi, porque vem a vontade iminente. Então, a importância da avaliação cinético-funcional desses músculos do assoalho pélvico, já que eles têm uma correlação direta, a musculatura do assoalho pélvico tem uma correlação direta com o fator de incontinência urinária, é importantíssimo. Devemos, portanto, nós fisioterapeutas, identificar na avaliação o diagnóstico cinético-funcional e os possíveis prognósticos. Isso é muito facilitado quando é aplicada uma boa avaliação baseado na CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, a nossa CIF. Porém, é importante também que a gente aborde os conceitos de humanização, né, na assistência dessa mulher no pós-parto, como eu já falei, um momento que imprime muito cuidado. Tem uma frase que eu vi recentemente, mas eu não conheço o autor, um amigo falou essa frase, e diz assim, que o cuidado ele é mais efetivo quando ele é afetivo. Então, é um momento ímpar na vida da mulher que requer respeito, que requer cuidado, incluindo o seu universo familiar, né, nas esferas que ela está vivendo naquele momento, que requer muito cuidado, muito respeito, e que afetivamente teria mais resultados. Então, entrar na casa dessa mulher no pós-parto ou trazer ela para o seu consultório é um desafio para o fisioterapeuta. Deixa eu passar o slide. Okay. Por isso, o nosso tema está relacionado com o que está pautado na literatura, quais as evidências científicas relacionadas à avaliação da função dos músculos do assoalho pélvico em puérperas. Mas, antes disso, eu trouxe para vocês aqui quais as verdadeiras funções dos músculos do assoalho pélvico. Bom, ele tem basicamente 3 funções. A função de continência, né, que é continência urinária, continência fecal, então, continência de gases, né, conseguir controlar isso de forma que só elimine as fezes de forma voluntária, né, no momento adequado, ideal. Está relacionada também, nos músculos do assoalho pélvico, está relacionada à função sexual e está relacionado também à condição de sustentar os órgãos pélvicos. Então, os músculos do assoalho pélvico exercem um mecanismo de funcionamento desses órgãos pélvicos, seja ele bexiga, uretra, vagina, ânus, e os músculos do assoalho pélvico devem ser ativados com bastante concentração. É importante frisar, pois, a ativação dessa musculatura, o trabalho com essa musculatura, após uma avaliação, requer muita concentração e isolamento dessa musculatura, muitas vezes, para um bom trabalho. Então, este slide traz aqui um diagrama, né, um gráfico,
uma figura onde mostra quais são os fatores que estão relacionados ao processo de continência urinária. Então, não somente a força muscular, mas tem outros fatores que podem estar relacionados à continência urinária. Então, temos fatores musculoesqueléticos, como eu falei, as funções dos músculos estão diretamente relacionadas com a incontinência urinária, mas também tem outros fatores, como, por exemplo, fatores comportamentais e fatores de controle motor. Então, o exercício, a coordenação motora, né, o que está relacionado à condição cortical, né, do aprendizado motor. Muitas mulheres, quando a gente pede para contrair essa musculatura, ela não consegue. Ela ativa outros músculos acessórios e não consegue ativar essa musculatura. Então, a consciência perineal, com capacidade de contração e relaxamento eficaz dessa musculatura, é uma condição que pode também estar relacionada ao processo de continência. Além de outros sistemas, que é o sistema estrutural, mais orgânico, né? Então, por exemplo, a estabilidade lombopélvica, de acordo com a literatura, traz a importância das fáscias, né, e das estruturas dos músculos tônicos de sustentação, da estabilidade lombopélvica estarem relacionados com o bom funcionamento dos músculos do assoalho pélvico e relacionado com a continência urinária. Outra condição é o suporte uretral, né? Então, as fáscias, os ligamentos relacionados a dar um bom suporte da uretra, que é por onde passa a urina, e o próprio fechamento esfincteriano. A função dos esfíncteres seria de manter o fechamento uretral, né? De manter o fechamento, o colabamento, né, dessa região, para que ele só seja relaxado no momento adequado. Então, quando ele tem uma deficiência de fechamento, né, da musculatura lisa, de contenção da urina, essa urina vem a perder o controle e a mulher pode perder urina em momentos inadequados. Isso se chama incontinência urinária. Uma outra condição também que refere-se ao processo de continência, chamada de teoria integral da continência, que está associado ao bom posicionamento dos órgãos pélvicos e a competência de estruturas, de fáscias, de ligamentos, de músculos, que mantém estes posicionamentos numa ordem adequada, num posicionamento adequado, evitando, portanto, as disfunções relacionadas a essas estruturas. Então, entrando aqui na incontinência urinária, né? A incontinência urinária é uma condição clínica, muitas vezes relacionada a sinais e sintomas. Então, a gente pode dar o diagnóstico de incontinência urinária simplesmente pelo fato dela relatar como ela perde urina. Então, se eu perco urina toda vez que eu carrego o meu bebê do berço, eu tenho incontinência urinária por esforço. Se eu tenho uma certa urgência miccional, eu não consigo esperar, parar, terminar a amamentação para depois ir fazer xixi, eu tenho um quadro de incontinência urinária por urgência. E tem um tipo de incontinência urinária mista também, quando é a associação desses dois sintomas. A incontinência urinária por esforço é a mais prevalente no pós-parto. Algumas vezes você observa o comportamento da urgência miccional e muitas vezes você consegue resolver rápido, mas o tratamento muitas vezes é mais focado na incontinência urinária por esforço, porque ele é o mais prevalente, sendo que a incontinência urinária por urgência muitas vezes não está associado a uma contração involuntária do músculo detrusor, que é o músculo da bexiga. Muitas vezes a incontinência urinária por urgência está relacionada a um comportamento da mulher, né? Então, beber água toda hora. Então, modificando esses comportamentos, você já consegue resolver o problema de incontinência urinária por urgência, já que ela não tem uma fisiopatologia muito característica, mas a condição clínica mais característica é a incontinência urinária por esforço. E como é que acontece essa incontinência urinária por esforço? Acontece principalmente quando há um aumento da pressão intraabdominal, e esse aumento é maior do que o aumento da pressão relacionada à musculatura intrínseca, né? A musculatura lisa, ou a própria musculatura estriada do assoalho pélvico. Então, se existe fraqueza dessa musculatura, ou se existe uma
uma deficiência dessa pressão, onde a pressão da bexiga, ela vence a pressão da uretra, intrauretral, aí há a perda de urina, e isso é chamado de incontinência urinária por esforço, mesmo na ausência de contração involuntária do músculo detrusor. Então, o músculo detrusor está ok, a musculatura tem uma deficiência para sustentar essa pressão, quando vem uma pressão intraabdominal, e aí essa pressão, ela é vencida, e a pressão de fechamento da uretra abre, e a mulher pode perder urina. Então, muitas vezes, as deficiências relacionadas à musculatura do assoalho pélvico pode estar correlacionado com a diminuição de força muscular ou hiperatividade da musculatura. Então, o músculo que está hiperativo, tenso, ele não tem a capacidade de contrair e relaxar no momento adequado, com coordenação, com controle. Então, isso pode fazer com que exista uma fadiga da musculatura, né? Tem vários fatores fisiopatológicos que pode estar associado com a incontinência urinária de esforço, relacionados com a hiperatividade da musculatura e relacionados com a diminuição de força muscular. Bom, para incontinência urinária de esforço, a fisioterapia, o tratamento da fisioterapia é a primeira linha de escolha. Então, muitas vezes, em sendo um sintoma e um sinal clínico, o fisioterapeuta consegue tratar o problema no consultório sem a necessidade de exames importantes laboratoriais, sem a necessidade de um retorno ao médico para realizar outros exames diagnósticos para tentar identificar o problema. Então, quando ela é incontinência urinária de esforço, bem avaliada pelo fisioterapeuta, onde ele consegue identificar ali a fisiopatologia e não tem outros problemas associados, graves associados, a gente consegue resolver o problema baseado na avaliação que foi feita em consultório. Então, a avaliação da fisioterapia, de acordo com Bermas 2020, reforçado pela International Continence Society e pela IUGA, que é a International Urogynecology Association, né? Então, são duas instituições, duas entidades muito importantes quando a gente fala de incontinência urinária. Eles trazem que a avaliação fisioterapêutica deve ser o gerenciamento inicial de mulheres com incontinência urinária. Porém, eu falei que alguns mecanismos de incontinência urinária podem ocorrer no pós-parto que não está relacionado à incontinência urinária genuína, né? Aquela incontinência urinária onde na avaliação você identifica fraqueza dos músculos do assoalho pélvico ou uma hiperatividade dos músculos gerando uma desordem. Então, a reabilitação se torna um pouco mais detalhada, quer dizer, na verdade, a avaliação se torna um pouco mais detalhada caso você identifique um mecanismo de incontinência urinária onde a fisioterapia tradicional, como é que posso dizer, onde a fisioterapia, esqueci a palavra, mas a nossa fisioterapia, né, a terapia tradicional, a fisioterapia tradicional não é a mais indicada. Então, por exemplo, quando você tem que fazer um encaminhamento para o médico. Então, para você identificar, né, qual é o mecanismo dessa incontinência urinária, quais são os fatores que interferem nessa incontinência urinária no pós-parto, é bom você fazer uma abordagem bem holística, envolvendo todos os mecanismos que possam agravar o problema. Então, a história ginecológica, se ela teve traumas perineais antes desse momento, ou mesmo durante o período do parto, né? Quantas gestações, quantos partos ela teve, quantos partos normais com uso de fórceps, quantas cesarianas, quantas cirurgias ela fez na região pélvica. Então, a história ginecológica gestacional dessa mulher, quanto peso ela ganhou, né? O ganho de peso ponderal, tudo isso pode interferir no mecanismo de incontinência urinária. Então, essa abordagem holística na avaliação inicial, ela é importante. Outras condições que você deve observar também é quanto tempo ela passou no segundo estágio de trabalho de parto, né? Então, aquele período expulsivo, ou antes do período expulsivo, né? O momento dentro da sala de parto,
quanto foi esse tempo, quanto tempo ela passou em trabalho de parto, como foi esse momento, qual foi o peso do bebê, se teve necessidade de fazer um corte na musculatura para o bebê sair, que é chamado de episiotomia, se houve, se há ainda uma compressão mecânica dessa bexiga. O que eu quero dizer com compressão mecânica da bexiga? Muitas vezes, por ordem orgânica, né? Os órgãos pélvicos no pós-parto, então o útero ainda tem um formato maior, ele está retomando, ele vai retomando o posicionamento gradativamente. Então, muitas vezes a incontinência urinária da mulher está associado a uma compressão da bexiga pelo tamanho do útero. Então, os volumes da urina devem ser bem avaliados. Então, todo esse mecanismo da incontinência deve ser bem avaliado, à medida que o trabalho do retorno dos órgãos pélvicos, quer dizer, o organismo vai regenerando e retomando uma condição antes da gravidez, né, voltando ao normal, e isso está relacionado também com a parede abdominal, que tem que retomar a musculatura, que está enfraquecida, né, distendida. Então, isso pode diminuir as compressões mecânicas da bexiga e melhorar gradativamente a incontinência ou o sintoma miccional que essa mulher pode estar apresentando. Então, um dos grandes desafios da fisioterapia pélvica no pós-parto permeia a avaliação. Uma outra pergunta que eu faço aqui é: a fisiopatologia, ela é clara ou ela é subjacente? Então, quando a gente fala de incontinência urinária de esforço genuína, né? E a gente sabe que a fisioterapia tradicional para incontinência urinária, ela é a primeira ordem, primeira linha de tratamento, a gente tem que, durante a avaliação e reavaliação, constantemente tentando identificar se existe algum outro fator fisiopatológico que possa estar subjacente ali ao problema. Quando ela é clara, a fisioterapia é a primeira linha. Quando ela é subjacente, são as condições que você deve tomar cuidado na avaliação desse assoalho pélvico, dos músculos do assoalho pélvico, na condição dessa mulher no pós-parto. Então, algumas condições orgânicas, vocês podem observar aqui, tem um exemplo de edema vulvar. Então, essa mulher no pós-parto estava apresentando não incontinência, mas retenção urinária devido a esse grande edema que foi causado durante um longo período de trabalho de parto. Então, a fisiopatologia aí visivelmente clara, né? E então, o problema urinário, a condição urinária, de esvaziamento, era bem característico do problema vulvar que a mulher estava apresentando. Uma outra condição é sobre dá para ver aqui essa laceração dos músculos do assoalho pélvico, laceração de fáscia, laceração até o comprometimento próximo do ânus ali, talvez uma fístula, né, retal, vaginal. Então, todas essas complicações podem trazer consequências e gerar incontinência urinária no pós-parto. Uma episiorrafia, quantas suturas essa mulher tomou num tecido lacerado, por exemplo, essas lesões de tecido conjuntivo, avulsão de ligamentos pode acontecer durante a passagem do bebê no período do parto. Então, tudo isso deve ser bem avaliado. Claro que o que está visível e aos nossos olhos do fisioterapeuta, né, onde a gente consegue identificar na inspeção, a gente consegue até traçar um melhor prognóstico. Porém, existem algumas condições que a gente não consegue identificar e precisa tomar decisões importantes no processo de tratamento, né, no protocolo, né, nas decisões, as tomadas de decisões têm que ser pautadas no que você vai identificando a cada reavaliação. Muitas vezes o tratamento começa a não dar certo, aí você fala, opa, tem alguma coisa aqui que eu preciso avaliar. E durante o parto pode haver estruturas lesionadas, como fáscia, bulbo cervical, como distensão ligamentar, isso altera o posicionamento do útero,
lesões, por exemplo, no ligamento puboretral, né, faz com que exista uma mobilidade dessa uretra, levando à incontinência urinária. Então, são fatores intrínsecos que demonstram um comprometimento, que vão trazer um comprometimento da função, né, desses órgãos, e que muitas vezes não é somente os músculos do assoalho pélvico os responsáveis. Então, quando a gente fala em fisiopatologia subjacente, e aqui eu trago 3 exemplos, né, que são esses de hipermobilidade da uretra e do colo da bexiga, devido a uma lesão durante o processo do parto, uma deficiência esfincteriana intrínseca, né, da uretra, então a musculatura lisa, lesionada ali devido à passagem do bebê, ou o acometimento de uma fístula vésico-vaginal, então a mulher perde urina porque tem uma abertura no canal da uretra saindo pela vagina, e ela fala, toda vez que eu mudo de posição eu perco urina, mas na verdade não é uma incontinência urinária por realizar um esforço, e sim uma complicação estrutural vésico-vaginal, né? Então, tudo que vai trazer um prognóstico desfavorável, como, por exemplo, a infecção do trato urinário, a infecção urinária, a presença de resíduos pós-miccionais, a presença de sangue na urina, devem estar pautadas dentro de uma avaliação, porque vai fazer com que você tome as melhores decisões, né, para que você norteie sua melhor prática, né, para que sua melhor prática seja norteada. E nesses casos é importante, aí a fisioterapia não é mais a primeira linha, é importante você fazer os encaminhamentos. Então, a avaliação funcional dos músculos do assoalho pélvico está relacionado a todas essas estruturas, está relacionado também ao comportamento, às atividades, às restrições que interferem, que vai interferir na vida dessa mulher no pós-parto. E eu trouxe aqui um exemplo baseado na nossa CIF. Então, por exemplo, se uma mulher no pós-parto, ela teve uma episio-grafia, ela levou alguns pontos, né? Aquilo ali vai cicatrizar em poucos dias, tudo bem, mas o fato de, a depender da gravidade dessa laceração com necessidade dessa episio-grafia, número 1, né? Eu trouxe uma condição, uma deficiência estrutural, e aí vocês podem ir acompanhando as palavras como deficiência na estrutura e na função do corpo, depois limitação de atividade e restrição de participação e desempenho de participação dessa mulher. Nesta ordem, eu coloquei o exemplo aqui, e aí vamos seguir o exemplo. Uma mulher no pós-parto que levou os pontos e está cicatrizando ainda essa estrutura, né? Teve lesões de tecido conjuntivo, então ela apresentou na avaliação uma limitação de atividade, de contrair e relaxar a musculatura do assoalho pélvico. Né? Na verdade, ela apresentou um grau de força muscular, grau 2 dessa musculatura. Nesta condição, a gente já pode traçar um prognóstico de que quando ela levanta da cadeira, ou então quando ela pega o bebê do berço, ela perde urina devido a uma limitação da atividade dessa musculatura na condição de contrair e relaxar reflexamente, né, durante os esforços. E isso levou essa mulher a ter uma restrição de participação e desempenho, como, por exemplo, ela se sente incomodada com o mau cheiro de urina, e isso interfere na sua autoestima, interfere na rotina da sua vida, no dia a dia, ela fica preocupada com o cheiro de urina, então isso tem uma interferência direta na qualidade de vida desta mãe, no cuidado com seu bebê e na sua relação íntima, né, a relação com o próprio corpo. Então, é importante a gente traçar o diagnóstico cinético funcional, fazer uma avaliação baseada na CIF, porque muitas vezes o que você deve focar no tratamento principalmente na qualidade de vida, no retorno dessa mulher, na retomada dessa mulher, por exemplo, melhorando a condição de perda de urina, melhorando a qualidade de vida dela, ela não está mais preocupada sobre o cheiro de xixi, ela começa a se aproximar mais do íntimo, né? Ter mais autoestima, porque ela não sofre mais de mau cheiro, ela não sofre mais de incômodo da incontinência urinária
e interferindo, inclusive, na sua amamentação, interferindo no sexo, né, na retomada da vida sexual do casal. E isso numa condição que a musculatura do assoalho pélvico passou por um processo de reabilitação, independente de ter uma deficiência na estrutura, que são os pontos e a cicatriz, você, com o tratamento, conseguiu, com foco na avaliação funcional, você conseguiu trazer essa mulher para a realidade dela, né, com qualidade de vida. Então, a avaliação funcional é importante, porque nem sempre está relacionado, o tratamento está relacionado somente na fraqueza dos músculos do assoalho pélvico, mas em como você pode modificar o comportamento do funcionamento da bexiga, associado, sim, ao fortalecimento ou não, nesse caso foi fraqueza, mas poderia ser hiperatividade, poderia ser contratura da musculatura, enfim, e aí você trazer essa mulher de volta para sua relação íntima consigo mesmo, sua relação com as outras pessoas, retomando sua qualidade de vida. Então, quando a gente fala de avaliação dos músculos do assoalho pélvico, a gente entende que os músculos do assoalho pélvico têm uma interferência direta no comportamento e no processo de continência e incontinência urinária, né? Então, esses autores, Berman 2020, ele traz aqui sobre avaliação fisioterapêutica na mulher com incontinência urinária e reforça que o diário miccional deve ser a primeira linha, deve ser o gerenciamento inicial dessa mulher. Então, antes de avaliar a musculatura, após fazer um histórico, traçar um histórico dessa paciente, é importante que você aplique o diário miccional, e esse diário miccional vai trazer o quê? Qual o volume urinado, quais os horários, a frequência urinada, né? Qual o intervalo entre uma urina e outra, se perde urina por urgência ou se perdeu urina por esforço, está tudo sinalizado no diário. O que está condicionando a perda de urina, o que ela fez que condicionou a perda de urina, foi uma tosse, foi um espirro, foi carregar o bebê, né? O diário miccional também traz o comportamento de ingestão hídrica da paciente, que pode estar interferindo, os tipos de líquido que pode estar interferindo numa condição vesical, né? E nestes casos onde a gente identifica, dentro de um diário miccional, a chamada incontinência urinária de urgência, com aumento de frequência urinária, o tratamento é baseado em uroterapia. Então, a primeira linha de evidência seria trabalhar com uroterapia, modificando o comportamento desta mulher. Então, o diário miccional, ele pode tanto apoiar a avaliação para o tipo de incontinência urinária, e você traça melhor exatamente os momentos onde ela perde, quando ela perde, quantas vezes ela perde urina, e a gravidade da incontinência urinária. Outra condição que deve ser avaliada, que está diretamente associada à incontinência urinária nessa mulher no pós-parto, é a constipação. Então, a frequência evacuatória, o tipo de fezes que ela está fazendo, né, se há a presença de símbolos, se há a presença de... Então, você vai classificando, caracterizando, faz um roteiro, uma avaliação do comportamento também defecatório dessa mulher, porque a presença das fezes pode estar interferindo na bexiga, né? Então, a constipação tem uma relação direta com a incontinência urinária. Tratar a incontinência urinária, se antes de ter tratado a constipação, muitas vezes a gente não tem sucesso no tratamento. Então, a avaliação da musculatura do assoalho pélvico envolve não somente avaliar a parte vaginal, mas também avaliar a parte anal. Então, uma musculatura que toda vez que vai defecar, e o histórico de defecação, de constipação desde a infância, aquele histórico daquela paciente, e no pós-parto ainda mais, ela gera um certo medo, porque sente algum desconforto ali na região íntima, e aí ela vai desenvolvendo cada vez mais constipação, isso pode ser um agravante para o tratamento de incontinência urinária. Então, um dos fatores que deve ser avaliados e tratados com bastante atenção é a condição de constipação dessa mulher, como traz Berman 2020. Uma outra coisa muito importante na avaliação funcional dos músculos do assoalho pélvico é a avaliação de dor.
Então, inclusive o tônus e os reflexos, eles são alterados devido à dor. Então, o toque no assoalho pélvico deve identificar nas posições 3 horas, 6 horas, né? Virar o dedo para cima, 12 horas, 3 horas aqui do lado, 6 horas, 9 horas, 6 horas para baixo. Então, palpar essa região íntima, interna, né, para identificar algum ponto de contratura, algum ponto de dor, um ponto gatilho dessa musculatura, ou uma hiperatividade, uma contratura mais de um lado do que do outro. Então, avaliar a dor da paciente, graduar ela em uma escala visual analógica, por exemplo, na EVA, é importante para reabilitar e trazer a musculatura para o mais funcional possível. Inclusive, existe um consenso, não existe um consenso, desculpe, sobre a avaliação de tônus dessa musculatura, mas, inclusive, ele pode ser alterado na presença ou na ausência de dor. Então, muitas vezes, a musculatura do assoalho pélvico está hipertônica ou hiperativada, né? E você identifica uma certa, não rigidez, mas um tônus aumentado daquela musculatura, diferente de um estado basal, vou dizer assim. Então, essa musculatura tensa, muitas vezes, ela está relacionada a uma ação reflexa da dor. Então, avaliar a dor dessa musculatura é importante para você conseguir dar seguimento ao seu tratamento, identificar melhor qual é esse tônus, se esse tônus está representando um ciclo de dor nessa mulher, ou se é uma outra condição que você deve direcionar melhor sua avaliação. Outra coisa importantíssima na avaliação dos músculos do assoalho pélvico é associar os músculos do assoalho pélvico com a avaliação postural. Então, a condição lobopélvica e a posição da pelve, né, no corpo está diretamente relacionada, trazida por esses artigos, trazido pela literatura, está direcionada ao comportamento dos músculos do assoalho pélvico. Então, por exemplo, a inclinação, vamos aqui do lado direito, né, onde tem essa figura da pelve. Uma inclinação posterior, então uma pelve que ela é retro, ela é inclinada posteriormente, né, uma coluna mais retificada, ela gera uma hiperatividade maior. Quando a Lemos, né, 2018, fez esse trabalho, ela identificou que a musculatura ela fica mais com maior atividade elétrica, né, então constantemente, né, no seu tônus, maior atividade elétrica quando ela é posicionada desta forma. Quando ela é posicionada desta forma, né, então uma avaliação postural é importante de hiperlordose ou retificação da coluna lombar, é importante para você determinar melhor seu protocolo de tratamento. Então, uma inclinação muito preeminente para frente, né, para baixo, uma inclinação anterior, ela gera um certo peso sobre a bexiga, deixando a bexiga sob pressão, e aí pode modificar o comportamento. Então, muitas vezes a gente não consegue resolver o problema de incontinência urinária somente com ativação, contração e relaxamento da musculatura do assoalho pélvico, mas no reposicionamento, numa reeducação postural global, organizando as estruturas, né, de sustentação do core, do tônus muscular, do fortalecimento dos músculos paravertebrais e abdominais, você consegue resolver melhor a condição de incontinência urinária. Outra coisa muito importante para você avaliar relacionada à incontinência urinária da mulher do pós-parto é a avaliação de prolapso de órgãos pélvicos. Então, por exemplo, durante o parto, a mulher pode fazer tanto esforço, que ela pode prolapsar. Uma parte do órgão pode extrusar, como, por exemplo, o ânus, né, o reto. Desculpe, uma parte do ânus ela pode ir para fora, né? Então, chama prolapso de órgãos pélvicos. Ou o próprio útero pode ficar numa posição mais rebaixada. Então, é importante avaliar os prolapsos para você conseguir identificar que o problema não é somente da musculatura do assoalho pélvico, e sim o útero rebaixado pode estar comprimindo a bexiga e interferindo no seu funcionamento. Então,
Lógico, como eu falei no início, essa fisiopatologia pode ser transitória, né? Então, no pós-parto imediato, o útero ainda está em seu tamanho distendido, e aí, com o passar do tempo, ele vai diminuindo o tamanho, retomando a posição normal, natural dele, e aí essa complicação urinária pode ser revertida mesmo sem um tratamento, né? Caso você identifique que o fator condicionante para a incontinência urinária é esse prolapso, gerando uma compressão da bexiga, né? Porém, se esse útero estiver posicionado devido a frouxidão de ligamento, uma lesão de ligamento, aí o problema deve ser, vai permanecer mesmo no puerpério, mesmo no pós-parto, a nível remoto, tardio, e muitas vezes, sendo um problema estrutural, deve ser encaminhado para o médico, muitas vezes é cirúrgico. Mas é importante você associar todo este comportamento do prolapso, se existe ou não um prolapso, com a avaliação de consciência perineal, né, de ativação dessa musculatura, ela que é uma musculatura que tem predominantemente fibras tônicas, né, fibras do tipo 1. Então, muitas vezes, a fisioterapia, trazendo essa consciência perineal, reavaliando essa postura e recuperando essa postura, avaliação postural, né, pode reposicionar melhor os órgãos pélvicos e eliminar os sintomas de incontinência urinária. Outra condição muito importante que deve ser avaliada é a endurance, né, dos músculos do assoalho pélvico. O que seria a endurance? Endurance é a capacidade de contrair a musculatura e manter a contração por um determinado tempo. Então, as fibras musculares, elas têm capacidade de contrair e relaxar, e elas também devem ter a capacidade de contrair e sustentar. Então, apertar essa musculatura e sustentar por um determinado tempo, a avaliação dependente, deve ser uma das performances que você deve avaliar dessa musculatura. Então, o intervalo de descanso deve estar associado a uma estabilidade da musculatura ali, né, um relaxamento, mas a condição de contrair e segurar, você deve também avaliar essa condição. E a ICS, né, International Continence Society, ela recomenda classificar o relaxamento. Então, não é somente contrair e relaxar, contrair e sustentar, mas também como é o relaxamento voluntário dessa paciente, né, ou involuntário. Então, acontece um relaxamento dessa musculatura ou ele é ausente. Então, se você pede uma contração, ela mantém, relaxe e a paciente continua mantendo essa contração, né? Ou se esse relaxamento é parcial, ele contrai, mas ela relaxa, mas não relaxa todo aos níveis iniciais diante do tratamento. Demora muito tempo. Ele é completo, contrai e solta de forma completa, contrai e solta de forma completa, ou ele é atrasado. Ele tem um tempo de contração e o tempo de relaxamento é bem esticado, atrasado, né? Então, é importante avaliar a endurance, a contração, relaxamento, a endurance, contrai, mantém e relaxa, e também é importante avaliar como é o relaxamento dessa musculatura, que deve ser coordenado. Então, a avaliação através do biofeedback traz muito esses dados para a gente, né? Como é a contração, como é o repouso, como é a próxima contração, como é o repouso. Então, muitas vezes, se a musculatura contrai e no repouso a curva é muito mais alongada, é um sinal de que ela tem uma deficiência de relaxamento. O aumento a hiperatividade da musculatura pode trazer muito essa condição, né, observada no biofeedback de gráfico ou no biofeedback de eletromiografia. Então, o tempo de contração, o tempo de repouso, essa avaliação através do biofeedback é importante dessa musculatura do assoalho pélvico. Então, o biofeedback eletromiográfico, ele traz o quê? Como a contratilidade dessa musculatura, o número de unidades motoras, seu potencial de ação. Então, o traçado eletromiográfico, quando você pede a contração, ele gera uma ativação, e quando pede para o paciente relaxar, ele diminui essa ativação. Então, a recrutação de unidades motoras gera um potencial de ação, e você consegue identificar no traçado eletromiográfico como está o comportamento dessa musculatura. E é importante porque o paciente também vê a avaliação, né,
O feedback, ele está tendo feedback imediato. Então, enquanto está avaliando a musculatura, ele está entendendo como é que a musculatura contrai, como é que a musculatura relaxa, os eletrodos são colocados nas regiões perineais, né, próximo do introito anal, ou então intravaginal ou intraanal também, são os eletrodos onde fazem a captação para fazer a avaliação através da eletrobiografia. Temos também o tipo de biofeedback, que são os biofeedbacks de pressão. Então, tem um visor, como tem esse aparelho, uma demonstração de um dos aparelhos, um visor onde ela consegue observar num gráfico, ou consegue observar um desenho, se há a presença da musculatura, quanto tempo ela sustenta, como é esse relaxamento, ou outros aparelhos que demonstram em forma de gráfico também. Esses aparelhos podem ser através de pressão. Então, eu pressiono e observo no visor como está sendo essa contração. Eu pressiono e observo no visor. Eu pressiono, a própria paciente consegue observar e ter esse feedback de como está o funcionamento da musculatura, visto que a Caribou é uma grande estudiosa, ela já traz que somente 30% das mulheres conseguem efetivamente contrair os músculos do assoalho pélvico. Então, é importantíssimo que exista coordenação. Então, quando a Caribou disse lá que somente 30% das mulheres conseguem contrair efetivamente, a gente tem que identificar essa contração como uma contração que vai para cima e para dentro, sem uso de glúteo, sem uso de musculatura acessória, né? Sem inversão de comando. Então, precisa-se ter coordenação motora dessa musculatura. É uma outra performance que a gente avalia desse músculo, né? Existe coordenação motora, existe uma contração e um relaxamento eficaz? Ou quando você pede para a paciente contrair os músculos do assoalho pélvico, ela faz força de expulsão, como se fosse soltar um pum. Né? Então, isso é uma inversão de comando. A falta de consciência corporal e a falta de coordenação motora pode gerar essa inversão de comando observado, inspecionado, né, na avaliação física dos músculos do assoalho pélvico. Então, isso a gente chama de coordenação motora. O paciente que tem incoordenação, de acordo com o Moraes de 2017, ele pode piorar os sintomas de incontinência urinária quando tenta uma contração durante o aumento de pressão intraabdominal. Então, por exemplo, a gente tem alguns trabalhos já evidenciando que associar os trabalhos abdominais, né, de ativação de postura, ativação de musculatura do transverso do abdômen, associado a uma boa respiração, eles podem também estar fortalecendo os músculos do assoalho pélvico. Então, existe uma comprovação de fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico. Então, o músculo mais bem fortalecido, ele pode ter uma função melhorada. Isto traz aqui uma ideia para a gente refletir sobre os teleatendimentos, sobre os telemonitoramentos, né? Então, se a incoordenação, a falta de coordenação durante as pressões intraabdominais, ou então durante os exercícios de agachamento, e você associar a ativação dos músculos do assoalho pélvico, isso pode até piorar a incontinência urinária. Então, um alerta e um cuidado quando a gente estiver orientando no telemonitoramento, né? Principalmente porque muitas mulheres não têm coordenação motora. Então, os músculos do assoalho pélvico devem ser avaliados isoladamente, observar se não tem uso de musculatura acessória, mas você também pode trazer ele para funcionalidade a partir do momento que ele tem um respaldo, né? A partir do momento que essa musculatura é bem responsiva, tem um bom reflexo, tem uma boa atividade de contração, uma boa atividade de relaxamento, aí você pode, sim, trazer uma competência para essa musculatura associada à condição de postura, exercícios respiratórios, hipopressivos e tudo mais. Deixa eu passar aqui. E chegamos, enfim, à avaliação de força muscular. Então, nem tudo é força muscular, né? Tem que ter coordenação, contratilidade, relaxamento, né? Condição de repouso. Então, a avaliação de força dos músculos do assoalho pélvico pode ser feita através de toque bidigital ou através de alguns aparelhos de pressão. Tem muito fora do Brasil esses aparelhos de pressão que são validados para avaliação de força muscular, ainda não validado. Aqui, algumas pessoas utilizam.
Então, essa avaliação de força muscular, ela vai dar a característica da musculatura, qualificar essa musculatura como não responsiva, você pede a contração, ela contrai todos os grupos que você possa imaginar, né, de forma voluntária, mas não consegue contrair os músculos do assoalho pélvico. Tem a classificação de contração fraca, uma contração bem curtinha, né, um movimento de fechamento e puxar bem fraquinha, né, você consegue ver um esboço de contração normal, que é uma contração moderada, né, que tem um movimento no sentido crânio ventral, né, então para dentro e para cima, fechando, né, com o sentido de fechar, e muitas vezes a normal, moderada, a forte está relacionada a uma boa contração associada a uma força de resistência. Aplicando-se uma resistência, essa pessoa consegue ainda assim manter essa contração palpável e visível nesse sentido. Então, as escalas mais utilizadas, né, adaptadas por Laycock aqui, são as escalas de Oxford, no esquema Perfect, onde avalia a força, grau de força muscular, que vocês estão vendo entre 0 e 5, Endurance, que é a capacidade de apertar e sustentar durante o período, que é contabilizado, repetição, quantas vezes ela consegue repetir essa Endurance, Fast, que são as contrações rápidas, né, contrai, solta, então são qualidades, performances da musculatura do assoalho pélvico que são pontuadas durante a avaliação, que estão relacionadas com a incontinência urinária, que devem ser utilizados no protocolo de tratamento. Então, a avaliação funcional dos músculos no pós-parto não está somente pautada na contração-relaxamento, né, que vai ajudar na funcionalidade desse músculo no pós-parto para tratar a incontinência urinária. Mas, assim como vimos, pode existir estruturas com fascias e ligamentos, rupturas, né, distensões, então suportes estruturais, inervação da musculatura, se ela foi comprometida durante o trabalho de parto, então a avaliação de sensibilidade é importante dos dermátomos, né, avaliar os comportamentos, o que está gerando pressão intraabdominal, se é uma má postura da mulher no pós-parto, se ela continua com sobrepeso, se na ausência da hiperatividade do detrusor, né, se apresenta cicatrizes, edemas ou alguma neuropatia, incompetência abdominal e do diafragma, né, então esse diafragma está retornando ao normal no pós-parto, porque ficou comprimido por causa do tamanho da barriga, então ele pode ter algum comprometimento, e a incompetência abdominal de ativação do tônus, né, para manter a postura, a incompetência abdominal de se levantar, carregar o bebê do berço, muitas vezes a mulher pode fazer uma força de expulsão, gerando ainda mais um comprometimento da musculatura do assoalho pélvico, já que é a face endopélvica, abdominopélvica e lombopélvica, ela é toda interligada com o assoalho pélvico, é importante você avaliar, junto com a musculatura, associada à musculatura do assoalho pélvico, avaliar também esses comportamentos, né, além de tônus e reflexo. Então, muitas vezes, avaliar os músculos do assoalho pélvico no período pós-parto, e se esse músculo estiver íntegro, não significa que essa musculatura, que esse períneo está funcional. Eu trouxe aqui alguns artigos, estamos próximos de finalizar, esse artigo 2019, que fala sobre a abordagem, né, da mulher com incontinência urinária, ele traz que o histórico completo dessa mulher, investigar bem, fazer perguntas de forma holística, todos os tipos, já determina 50% do diagnóstico, além do exame físico que a gente vai fazer e outras investigações, caso necessário, uns encaminhamentos médicos e realização dos exames. Então, a importância da avaliação é tentar fechar o diagnóstico mais plausível possível para traçar o melhor plano de tratamento para a sua paciente. E a incontinência urinária, eu fiz questão de trazer porque ela tem um impacto muito grande na qualidade de vida da mulher quando a gente fala do relacionamento com o casal. Então, no pós-parto, a mulher muitas vezes, eu estou com incontinência urinária, não quero ter relação sexual com o marido. Nessa revisão sistemática, ele trouxe que a incontinência urinária coital, quer dizer, incontinência urinária durante o ato sexual, é uma perda involuntária de urina que ocorre durante a atividade sexual,
Inclusive, pode acontecer durante a excitação, a penetração ou o orgasmo, e esse estudo avaliou que sim, existe um impacto negativo na função sexual quando a gente entende que o ciclo sexual feminino, né, está relacionado com uma das características é o desejo. Então, a incontinência urinária afeta diretamente no desejo. Então, muitas vezes, a retomada da vida do casal, da vida sexual do casal, está negativamente interferindo negativamente nessa retomada por causa da incontinência urinária. Então, melhorar a condição da musculatura, né, o grau de força muscular, com coordenação, bem apropriado